Oba! Tem mais um vídeo de Slime Ranger aí. Lembrando, se você não viu as outras partes, tem uma playlist no canal se você quiser ver as outras. E se alguma hora você perceber que eu tô com a voz meio ruim no vídeo, é que eu tava passando um pouco mal nessa gravação, então minha voz tá um pouco fanha e rouca. Mas vambora pro vídeo. Mas começando o dia, eu já jogo o plort dos slimes emaranhados no curral dos slimes torvelinho, só pra criar mais um largo no nosso rancho. Mas depois de fazer a minha rotina, eu já pego algumas frutas do meu rancho e vou estourar o gordo torvelinho, que a gente já tinha visto antes. Mas a gente já chega lá e bum, mais um gordo estourado. Agora, só falta o último do jogo, o gordo mosaico, e a gente já vai estourar ele. Eu pego os lábios prateados do meu rancho e vou direto para a localização dele. A gente chega lá e bum, último gordo estourado. Sim, esse é o último gordo disponível no jogo. Não tem mais nenhum gordo para estourar. Mas quando eu tava indo estourar o slime mosaico, eu encontrei alguns slimes ígneos no meio do caminho. E esses slimes ígneos, eles só aparecem durante as tempestades de fogo do jogo. E essas tempestades só acontecem no deserto de vidro. Então sim, eles são um pouco raros. E eles funcionam um pouco parecido com o slime de água, ironicamente, que ele não consegue sobreviver num curral normal. Ele precisa de um lugar especial para ele. E esse lugar é o incinerador. O incinerador, primeiramente, é só uma lixeira, você só joga as coisas lá para as coisas serem deletadas. Mas você compra um upgrade que cria uma parte embaixo para coletar todas as cinzas. E os slimes ígneos se alimentam dessas cinzas e só conseguem sobreviver nessas cinzas. Então você coloca eles ali em cima e eles começam a gerar os plorts. Mas depois eu recebo um Star Mail de um Ogden Ortiz, que ele diz o seguinte: ele diz que ele vai começar a aparecer no Bazar da Borda e que o tipo de coisa que ele vai pedir vão ser frutas e legumes. Então, na hora que ele fala que ele vai aparecer no Bazar da Borda, eu já saio da minha casa e vejo se aparece uma missão dele. E aparece sim. E quando eu completo essa missão, ele manda mais um Star Mail. Só que esse Star Mail é diferente. Ele tá falando pra gente ir trabalhar pra ele no rancho dele. E ele fala que a gente vai trabalhar num tal de mundo selvagem. Mas ele avisa que ativou um teleporte no nosso rancho que vai levar direto pro rancho dele. Então a gente vai direto fazer isso. Que isso? Que isso? Que é isso? Negócio bizarro. Olá, Beatrix. Obrigado por vir ao meu recanto para ouvir minha proposta. Então, vamos a negócios. Nossa, eu fiz uma voz de filha da puta pra ele, mas isso foi sem querer. Eu construí esse lugar alguns anos atrás como um pequeno local de férias. Um pouco mais tarde percebi que logo ao lado ficava um grupo de ilhas repletas dos primitivos slimes dentes de sabre. Denominei essas ilhas de mundo selvagem, e ao explorá-lo, me deparei com seu verdadeiro segredo, a raríssima fruta Cucadoba. O que é uma Cucadoba? Nossa, é a mais deliciosa e irresistível fruta em todo o universo. Bom, a maioria das pessoas diz que tem um gosto de queijo mofado, mas estão enganados. De qualquer modo, logo fiquei obcecado com as cucadobas, porém estou ficando velho e lento demais para lidar com os riscos. Veja bem, o mundo selvagem é o lar de hordas de slimes ferozes, descendentes dos antigos slimes dentes de sabre. Slimes dentes de sabre? Que infestavam essas terras. Coletar cucadobas é uma tarefa arriscada. É aí que você entra. Vou te recompensar com prazer se coletar aquelas doces e deliciosas cucadobas para mim. Basta depositá-las nessa unidade personalizada do Bazar da Borda e o negócio está feito. Então nosso objetivo é ir no mundo selvagem pro Ogden nos dar recompensas. Então já vamos pro teleportador. A gente já entra no mundo selvagem. E a gente já acha, como o Ogden nos avisou, uma cucadoba e o slime dente de sabre. O slime dente de sabre é um slime que funciona um pouco diferente. Ele não aparece naturalmente em nenhum lugar. Não existe um slime dente de sabre puro. Ele só aparece misturado com outro slime, mostrando que eles já foram extintos há muito tempo, e a única coisa que sobreviveu foram os descendentes deles. Mas o mundo selvagem é brutal, e todo slime que tiver nele vai querer te matar. Não tem um slime que não seja um slime feroz. Mas já indo mais pra frente, a gente já acha a skin do slime dente de sabre, o pré-geleásico, que é uma das skins mais bonitinhas do jogo. E é só isso que a gente tem pra fazer aqui, não tem muito mais coisa pra explorar. A gente só anda por aí, coletando cucadobas pra entregar pro Ogden e ele nos dá uma recompensa. A cucadoba também não vale muita coisa, ela é só uma fruta normal. E agora que eu peguei algumas cucadobas, eu quero voltar pra entregar pro Ogden. Só que antes, eu vou abrir todas as cápsulas do tesouro que tem aqui. E tá aí um clipe de eu abrindo todas elas.
E agora, quando eu volto pro rancho do Ogden, eu já entrego todas as cucadobas e ele me entrega um pouco de tofu. O tofu do Ogden, ele funciona basicamente como uma comida que os slimes comem infinitamente. Os slimes nunca se sentem saciados quando eles comem o tofu do Ogden, mas eles ainda dropam plorts. Então basicamente você pode ficar jogando um monte na boca de um slime e ele nunca vai parar de comer. Mas não é tão legal assim e custa 3 cucadoba, é meio caro, não vale a pena pegar a cucadoba só pra pegar os tofu, então eu geralmente acabo sempre jogando eles no incinerador. Mas quando eu chego no meu rancho, eu já misturo os slimes de dentes de sabre com os slimes mosaico, assim tendo mais um largo no nosso rancho. Mas de novo a gente recebe mais um Star Mail, só que agora de uma pessoa chamada Mochi Miles. E basicamente o que ela fala que vai aparecer no Bazar da Borda, que ela é filha de um bilionário e vai dar dinheiro pra gente se a gente fizer as missões delas no Bazar da Borda. E quando eu termino uma missão dela, ela já manda outro Star Mail pra gente. E exatamente como Ogden, ela quer que eu trabalhe pra ela. Então ela ativa um teleportador na caverna. Tá, vibe japonesa. Tenho vários cartazes dela. Fala, Moti. Então, finalmente, você resolveu aparecer. Como já estamos com o tempo apertado, vou direto ao assunto. Você está em um dos meus... Mano, eu não consigo fazer uma voz. Essa vai ser a voz dela, tá? Por causa que eu tô com dor de garganta, tô sem voz. E não consigo fazer outra voz, então essa vai ser a voz dela. Você está em um dos meus muitos terrenos na fronteira do Vale Ligeiro, conhecido por ser o único habitat conhecido dos raros slimes mercuriais. E tudo que você vê aqui é minha propriedade, o que significa que somente eu lucro com os valiosos plots mercuriais que o Vale Ligeiro produz. Genial, não é? Então ela fala que a gente vai encontrar um novo tipo de slime, o slime mercurial. E a gente só tem que dar uma carga elétrica nele pra ele soltar o plot dele. Vamos testar, né? Primeiro ligeiro agora. O que eu faço? Slime mercurial. Então, esse é o slime mercurial. Esse slime fica correndo em volta dessa pista que a Miles criou. E como ela disse, ele só solta um plort se ele receber uma carga elétrica. E a gente não sabe quanto o plort dele vale, por causa que a gente não pode vender o plort a não ser entregando ele pra Miles. Mas me desviando um pouco da pista, eu já acho a skin do slime mercurial, o slime boomerang. E aqui eu já abro as 2 cápsulas de tesouro que estão nessa área. Mas agora eu vou ficar indo e voltando entre a missão da Mochi e a missão do Ogden. Então eu não vou falar, eu vou pra lá, eu vou pra cá. Não, eu só vou ficar indo e voltando. E eu só vou falar quais recompensas que eu ganho no meio do caminho. E qualquer coisa interessante que acontecer. Entregando algumas cocadobas pro Ogden, eu já recebo uma recompensa especial. Muito obrigado por todas as cocadobas. Você está em um caminho de muito sucesso. A mistura milagrosa que desenvolvi para as minhas culturas está agora disponível entre os seus aprimoramentos de plantação. A mistura milagrosa evita que as frutas e legumes apodreçam. E não se preocupe, é toda feita de materiais naturais, coisas boas e saudáveis. Sim, essa mistura permite que nada apodreça dentro daquela área. Então eu não vou mais chegar no meu rancho, vai estar um monte de fruta estragada nas plantações. Agora elas não estragam mais, contanto que elas continuem dentro das plantações. Isso é incrível. E entregando os plots pra Mochi, a gente recebe a milha extra da Mochi, que é basicamente um crítico. De vez em quando a gente vender um plot, esse plot pode vender pelo dobro do preço. Isso é muito bom, dá muito dinheiro. E entregando os plots pra Mochi, a gente recebe o galinheiro premium, que é basicamente um galinheiro melhorado, só que não tem galinheiro em nenhum lugar do meu rancho, por causa que usar galinheiro nesse jogo é horrível e dá muito pouca galinha e muito pouca comida, então não vale nem um pouco a pena. Só que agora eu tenho. Mas ela revela mais uma coisa. Se a gente pegar 700 plorts mercuriais, ela vai liberar o rancho dela pra gente, ou pelo menos um deles. E a gente basicamente tem mais um rancho pra fazer o que a gente quiser. Isso é muito legal. Mas depois a gente compra mais um aprimoramento da corporação 7Z, que são as ultra botas de corrida, que fazem a gente conseguir correr sem perder quase estamina nenhuma, fazendo a gente correr por muito mais tempo. Mas depois de comprar esse upgrade, eu já vou direto pro Ogden pra pegar mais cocadobas. Eu só quero falar uma coisa aqui, tá muito difícil fazer esse vídeo parecer interessante, caso que é só eu fui no Ogden, eu fui na Mochi, eu fui no Ogden, eu fui na Mochi, ganhei isso aqui, ganhei isso aqui, ganhei isso aqui.
não tem muita coisa pra mim falar, então eu não vou ficar falando, eu fui aqui, eu fui lá, eu fui aqui, eu fui lá. Eu só vou mostrar as coisas que eu ganhei, mas depois de entregar os cocadubas pro Ogden, ele nos dá a expansão Premium da plantação, que basicamente faz com que mais frutas ou mais vegetais cresçam em uma plantação só. É um dos melhores upgrades do jogo. Mas ele fala que ele tem a última recompensa pra gente, que se a gente entregar uma quantidade grande de cocadobas pra ele, ele vai entregar o rancho dele pra gente. Mas logo depois de trabalhar mais um pouco, eu percebo uma coisa. Eu tenho todos os slimes do jogo no meu rancho, menos 2, que é o slime quântico e o slime cristal. Simplesmente porque eu esqueci de colocar eles no meu rancho. Então eu vou pegar os 2 e vou colocar no meu rancho agora. Mas agora eles estão aqui no rancho direitinho, na frente do meu laboratório. Mas logo depois disso a gente já volta ao trabalho. Eu só quero falar de uma coisa, que eu sabia que tinha uma conquista que envolvia uma galinha idosa, que são basicamente galinhas que viveram por muito tempo e agora elas estão velhinhas. E essa conquista é jogar uma galinha idosa num incinerador. Eu só queria deixar claro mesmo. Eu fiz isso casquei pela conquista, tá bom? É pela conquista. Aí eu joguei ela no incinerador e eu ganhei a conquista Carrossel. Por que o nome é Carrossel eu não sei. Agora, depois de coletar muitos plots mercuriais, eu termino a última missão da Mochi, liberando a mansão dela como uma expansão do meu rancho. Mas agora, eu quero falar um pouco mais sobre a própria Mochi, que sempre tem uma conversa entre missões. E ela revelou um pouco da história dela. Então agora eu vou explicar um pouco da história dela pra vocês. A Mochi é filha de um bilionário, Tatsuya Miles, e ela trabalha na empresa de tecnologia do pai dela, a Miles Tech. Mas mesmo assim, ela não tem um bom contato com seu pai. O seu pai parece sempre distante e nunca fala com ela. Em alguns diálogos do jogo, eles indicam que ela não fala com seu pai há anos, mesmo sendo uma das melhores empregadas em sua empresa. E foi o pai dela que mandou ela para borda muito distante, aparentemente em uma missão especial. Mas ela acredita que o Tatsuya só mandou ela nessa missão para deixar ela fora do caminho dele. Ela fala que se sente sozinha, como uma galinha num galinheiro, por ela mesma. Mesmo tendo uma mansão inteira só pra ela, o problema é exatamente esse, só tem ela nessa mansão. Mas, depois de muito tempo, ela vê a Beatrix como uma amiga e finalmente acha que tem alguém se importando por ela. E essa é a história revelada da Mochi no jogo. Mas agora eu pego alguns plots no meu rancho e vendo eles pra ganhar exatamente 60 mil New Bucks. E eu compro o próximo nível do Clube de Recompensas 7Z, que dá um upgrade pro nosso backpack, que faz a gente conseguir carregar 100 itens. Esse é o melhor upgrade do jogo. Ele facilita muito vender os plots dos seus slimes. Dá pra ver como eu tô feliz na hora que eu comprei isso. Yes! Eu até tive que abaixar o volume, tá? Caso que eu gritei bem alto. E eu mudo os slimes ígneos do lugar e coloco um galinheiro perto deles. Vocês vão entender o porquê. E agora, a gente também termina as missões do Ogden, liberando o rancho dele. Mas é claro, eu vou explicar a história dele. O Ogden era o CEO de uma empresa de comida instantânea, e ele começou a perceber que a comida dele estava fazendo as pessoas ficarem mal. A comida dele não era saudável, então ele decidiu, em uma forma de protesto, começar a sabotar a empresa dele. Mas ele foi descoberto, e foi removido da empresa. Então, ele viajou para a borda muito distante, e começou a crescer comida cultivada naturalmente em seu jardim. E cria slimes que comem apenas comidas naturais, como frutas e vegetais. E essa é a história do Ogden. E uma coisa que eu gosto é como a história da Mochi, ela vai percebendo, enquanto ela fala com a gente, que ela se sente sozinha. O Ogden, ele parece já ser mais resolvido, já que ele é mais velho. Ele já viveu a história dele, e ele só tá contando pra gente. Isso é mais uma das coisas que faz eu amar esse jogo. E bom, é aqui que fica esse episódio. Muito obrigado a você que assistiu. Lembra de fazer tudo, o básico, deixar um comentário, deixar um like. E eu espero ver você na parte 6.